Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de física e nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre ótica e fenômenos ópticos, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai estudar é a dispersão da luz, né? Então o que ocorre com a luz quando ela passa por um prisma? A primeira coisa que acontece quando a luz branca incide dentro de um prisma, né, é uma refração. Essa primeira refração, ela sofre um desvio da sua trajetória, né, de propagação, pela definição até da ideia da refração, né? E mais do que isso, ela se decompõe nas suas cores básicas, né, que são aquelas 7 cores que a gente aprende que são as cores elementares, né, que formam o arco-íris, por exemplo. Então, nesse processo, quando a luz passa de um meio para o outro e sofre uma decomposição entre as suas cores básicas, a gente chama de dispersão da luz. Então, a dispersão vai ser a decomposição da luz branca, tá? Nas suas cores elementares. Que, por exemplo, quando a luz branca passa pelo prisma, ela sofre uma dispersão, ou seja, se decompõe nas cores básicas, e depois, quando ela passa do prisma para o outro meio, novamente ela sofre uma refração, aumentando seu espalhamento. Mas aqui não há mais decomposição, isso ocorre no primeiro momento, tá bom? Bom, a gente vai ver qual é a justificativa disso, né? Aqui tem uma ilustração, um gifzinho, né? Que mostra a luz branca entrando. Lembrar que a luz branca, né? Seria aquela ideia de ser composta por todas as cores, né? É uma composição de todas as cores. Então, quando a gente pega essa luz branca e incide sobre um prisma, ela sofre uma refração e uma decomposição. Daí a gente teria algo semelhante a esse aqui, né? Uma decomposição, depois na segunda refração, um segundo espalhamento, tá bom? Então, por que isso acontece, né? Isso ocorre devido à diferença entre as frequências da onda. Como a gente viu, cada cor está associada a uma frequência bem definida, tá? E devido a essa diferença na frequência, quando a luz branca ela muda de meio, ela vai sofrer um desvio na sua trajetória, tá bom? E sofrer, claro, uma decomposição. Então, devido a essa diferença entre as frequências, você vai ter esse efeito da dispersão. Então, aqui, a cor vermelha, por exemplo, que tem uma frequência menor, ela vai sofrer um menor desvio. A cor violeta, que tem uma frequência maior, ela vai sofrer um maior desvio. Então, se a gente olhar aqui, ó, a luz vermelha, na ilustração, ela está sofrendo um desvio bem pequeno, né? Enquanto que a luz violeta, que está no outro extremo, sofre um desvio bem maior. Por que isso acontece? A frequência delas é diferente. A cor vermelha tem uma frequência menor que a cor violeta. Daí esse desvio também vai ser menor. Então, quanto maior a frequência, maior o desvio da dispersão, tá bom? E também da refração. Bom, isso explica um pouco o arco-íris. Como é que se dá a formação do arco-íris, né? Aquele fenômeno bonito que ocorre sempre quando tem o quê? Sol e chuva, né? Então, se tem chuva, tem gotículas de água. Então, a gota da água ela vai atuar como se fosse um prisma. Então, a luz do sol vai chegar, entrar, penetrar, né, na gotícula de água. Daí, nesse primeiro momento, como a gente viu, vai ocorrer uma refração seguida de uma dispersão da luz, ou seja, na separação das cores. Depois, a luz continua. E aí, num outro momento, lá num outro extremo da gotinha, ela vai sofrer uma reflexão total, beleza? Então, aqui ela sofre uma reflexão total, vai ser desviada novamente. Daí, então, para sair da gota, ela vai sofrer uma segunda refração, no qual aumenta o espalhamento entre esses raios de luz, tá? Então, nessa segunda refração, você tem um aumento da separação das cores. E, claro, isso aqui foi para uma gotícula, só que para ocorrer esse efeito visual aqui, você tem a contribuição de várias gotas. Daí o efeito do arco-íris, beleza? Bom, as cores do objeto, né, dos objetos. Aqui tem um objeto branco, aqui um objeto preto e um objeto vermelho. Como é que a gente enxerga os objetos, né? Primeiro, lembrar, a luz precisa incidir sobre o objeto para que esse reflita ela, né, e chegue aos nossos olhos. Possa refletir, chega aos nossos olhos e aí a gente consegue observar esses caras. Mas com respeito às cores, por que a gente vê um objeto branco, um objeto preto e um objeto vermelho, por exemplo, né? São os nossos exemplos. A luz branca, quando bate num objeto branco, vamos pensar assim, né? Um objeto sendo iluminado por uma luz branca. Então, quando esse objeto é iluminado por essa luz branca, o que vai acontecer? Se ele for branco, ele reflete toda a cor que incidiu. Se ele for preto, a gente vai ver que vai acontecer o quê? Ele vai absorver toda a cor.
Então, ainda pensando aqui no objeto branco, a luz branca bate e ela reflete todas as cores, certo? Então, reflete todas as cores. Então, toda a luz vai ser refletida. Lembrar que a luz a gente pode interpretar como uma energia. Então, toda energia que chega está sendo refletida. No caso do objeto preto, né, a luz branca bate e ao invés dele refletir, ele vai absorver toda essa luz. Então, toda a luz vai ser absorvida, ou seja, toda a energia que chega para ele vai ser transformada. Lembra que energia a gente não pode destruir, a gente só pode transformar. Então, o que ocorre com essa luz que está chegando no objeto preto? Vai provavelmente se transformar em energia térmica. Daí, por isso que você não usa no verão camisa preta, que a camisa preta esquenta muito mais que a camisa branca, porque a energia do sol que chega até ela está sendo transformada em energia térmica. Por isso que você sente muito calor com camisa preta no verão, beleza? E um objeto que tem uma cor, que a gente vê lá, um objeto azul, vermelho, verde, etc. O que acontece quando ele é iluminado por uma luz branca? A luz branca bate. Lembrar que a luz branca é a composição de todas as cores. Então, esse objeto vai absorver todas as cores, exceto o que a gente está vendo. Então, o que a gente está vendo? Vermelho. Então, ele absorve todas aquelas outras cores e vai refletir só o vermelho. Então, reflete o vermelho aqui, beleza? Então, nesse caso, ele reflete apenas a sua cor e absorve as demais. Então, uma parte vai ser refletida e a outra parte refletida. Tá bom? Desculpa, uma parte vai ser refletida e a outra absorvida. Então, em resumo, né, dessas ideias. Quando iluminado com luz branca, o objeto absorve algumas cores do espectro dessa luz e reflete outras, que é esse caso aqui. A cor que o objeto é visto será determinado pelas cores que ele reflete. Então, se a gente vê um objeto vermelho, significa que ele está refletindo o vermelho. Uma pergunta: a gente sabe que as plantas elas fazem fotossíntese, né? Através da transformação da energia luminosa que chega do Sol em energia química, certo? Então, quais são as frequências ou as cores que ela usa para transformar em energia? Se a gente pensar numa folha verde, se a cor do objeto é o que ele de fato está refletindo, então se a gente vê o verde é porque ele está refletindo só o verde. Então todas as outras cores estão sendo o quê? Absorvidas. Então na fotossíntese a gente pode pensar que todas as cores estão sendo transformadas em energia, exceto a verde, né, no caso. Então dando continuidade, o que acontece se ao invés da gente iluminar com uma luz branca, a gente iluminar com uma luz monocromática? Por exemplo, vou pegar esses três objetos, o branco, o preto e o vermelho de novo, e vou iluminar com azul. Né? Pego um laser azul ou uma sala escura, bem escura, e boto só a luz azul ali. O que a gente vai verificar com respeito às cores desses caras? Né? Primeiro no branco. Se eu incidir sobre ele uma luz azul, né? Ele vai refletir todas as cores. Então, se chega o azul, ele reflete o azul. Então, a gente vai ver esse objeto como se ele fosse azul, porque ele só está refletindo o azul. Mas a gente sabe que na luz branca, ele é branco. Então, ele vai refletir essa luz monocromática que chega. Se fosse vermelho, a gente ia ver ele vermelho. Se fosse verde, ia ser verde, etc. Porque ele é branco. Então, ele vai refletir todas as cores. E se ele só reflete aquela cor, vermelha, branca ou verde, a gente vai ver de acordo com o que está sendo refletido. Já o objeto preto chega uma luz azul, ele reflete tudo, ele absorve tudo, né? Desculpa. Então ele absorve tudo. Então se chega o azul, ele vai absorver, não vai refletir nada. Se não reflete nada, a gente não enxerga, aspas, né? Não enxerga nada. Então ele vai absorver essa luz monocromática e a gente vai continuar vendo ele preto. Tá? Agora, se eu iluminar o vermelho com a luz azul, a gente viu que o objeto é vermelho porque ele só reflete o vermelho. Então, se chegar azul até ele, ele vai absorver esse azul. Então, ele não vai refletir nada. E se ele não reflete nada, ele vai ser um objeto o quê? Preto. Então, dentro dessa sala, a gente veria o objeto vermelho, né, como sendo preto. Então, nesse caso de objetos que possuem cores, se eles forem refletidos se eles forem, né, iluminados por uma luz monocromática, o que vai acontecer é que eles vão ser observados com preto, se essa cor monocromática não for igual à cor dele. Então ele reflete a luz monocromática, se for a sua cor, caso contrário, absorverá sem refletir luz.
vai ser então visualizado como preto. Então, em resumo, há essas ideias, né? Se o objeto que se apresenta branco, que seria esse primeiro caso que a gente viu, ao ser iluminado com luz branca, for colocado com um quarto escuro, iluminado com luz de uma só das cores do espectro, né? Uma luz monocromática, ele se apresentar a nossos olhos com a cor daquela luz. Foi o nosso caso aqui, né? A gente viu que o objeto era branco, mas a gente iluminou ele só com a luz azul. Então ele refletiu só o azul, daí a gente visualizou o objeto como sendo azul. A ideia de luz e sombra, ela segue o princípio de propagação retilínea da luz. De que forma, né? A gente considera que toda luz que chega do Sol são raios de luz paralelos, né? E aí, com isso, a gente pode usar um pouco da ótica geométrica para calcular, por exemplo, a altura de um prédio, tendo apenas como medida, né, o tamanho da sombra e o tamanho da haste, né? E aqui a altura dela e o tamanho da sua sombra. Então, vou representar esse esqueminha aqui ao lado, né? Então, vou representar aqui o prédio, a haste. Então, o raio de luz chega e forma a sombra. A sombra do prédio, sombra da haste. O que eu fiz, né? Aqui foi para tentar facilitar a visualização de dois triângulos. Tá vendo? Existe esse triângulo e esse outro triângulo menor. E esses caras são proporcionais. A gente consegue usar alguns argumentos geométricos, né, para chegar à conclusão que essa altura do prédio deve ser proporcional à altura da haste, assim como a sombra do prédio deve ser proporcional à sombra da haste. Então, em outras palavras, né, fazendo essa relação, então a altura do prédio é proporcional à altura da haste, o tamanho da sombra vai ser proporcional ao tamanho da sombra também da haste, tá? Então aqui o Hzão é a altura do prédio, o Hzinho é a altura da haste, Szão é o tamanho da sombra do prédio e Szinho o tamanho da sombra da haste. Aqui lembrar, né, de manter todas as unidades no padrão, tá? Ou deixa tudo em metro ou tudo em centímetro para dar certo a sua conta, tá bom? Não pode misturar aqui metro com centímetro, tudo num padrão só. Uma outra aplicação importante, né, é a ideia da câmara escura, que seria uma caixa, né, onde tem só um orifício. E aí, se você coloca um objeto aqui na frente iluminado, vai projetar uma imagem invertida ali dentro. Tá? Isso aqui seria o primórdio das câmeras fotográficas, né? Das câmeras. Então, isso aqui é o estudo da câmera escura foi bastante importante para o desenvolvimento de novas tecnologias dessa área. Então, uma representação, né, uma representação 2D para esse cara seria essa daqui, né? Então, esse tamanho que eu vou chamar de O, que é o tamanho do objeto, e eu vou chamar o tamanho da imagem formada lá dentro da câmara escura, né? P vai ser a distância desse objeto até o orifício, que é a distância do objeto ao orifício, no caso, né? E vai ser a distância da imagem até o orifício também. Então, mais uma vez, a gente consegue usar alguns argumentos geométricos e chegar à conclusão de uma proporcionalidade entre esses parâmetros. Aqui, né, deixar para vocês imaginarem, dá para formar dois triângulos que existe uma proporcionalidade entre eles, como a gente fez no último slide, né? Então, fazendo essa proporção, a gente vai ver que esse P vai ser proporcional a esse P', então P é proporcional a P', assim como o tamanho do objeto vai ser proporcional ao tamanho da imagem. Então, usando os argumentos matemáticos, que a gente tem essa relação aqui. Então, o O é o tamanho do objeto, esse cara, I é o tamanho da imagem, P é a distância do objeto ao orifício e P' é a distância do orifício à imagem. Lembrar mais uma vez, né? Aqui todas as unidades são unidades de distância, de tamanho, né? Então, ou você deixa tudo em metro ou tudo em centímetro, mas a relação é essa, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.